E agora nós temos no livro No Mundo Maior, capítulo 10, Dolorosa Perda. É o terceiro retângulo, capítulo 10, Dolorosa Perda, do livro No Mundo Maior. Este livro de André Luiz, todos são, existe um mentor chamado Calderaro. E esse capítulo, Dolorosa Perda, diz respeito ao aborto. E, seguindo a flecha, naturalmente, sinalizando, está descrito um trecho desse capítulo. André Luiz narra: os raios mentais destruidores cruzavam-se. Isto é, o assunto desse capítulo é um aborto intencional de uma personagem chamada Cecília, em que ela resolve não gerar esse filho. E esse espírito, esse futuro reencarnante que não ocorreu, por função do aborto intencional, ele acaba, digamos assim, vivendo um embate vibratório com a sua mãe, na qual rejeitou ele. E o André Luiz observa que ele deixa de ser um feto, lembrando que André Luiz está descrevendo o que ocorre no mundo astral, no mundo espiritual, do ponto de vista espiritual, o que ocorre com o aborto. As consequências do aborto, mas na visão do André Luiz, do espírito. Está olhando ali o que está ocorrendo no mundo espiritual. Ela está realizando o aborto, infelizmente, e o espírito reencarnante estava na condição de feto, sabendo que ele será rejeitado pelo aborto, ele toma uma forma de um espírito próximo do normal e estabelece o diálogo com a futura mãe que está rejeitando ele. E ele resolve lançar vibrações, que são esses raios mentais destruidores, para a mãe. E a Cecília, mãe que rejeitou o filho, devolvia também raios mentais, que são miasmas, vibrações deletérias, que alcançavam um pelo outro. Então, havia ali um embate vibratório entre estes. E André Luiz, ele descreve essa situação em que o aborto, além de negar a vida, é claro, cabe uma observação, o aborto, você pode, na própria encarnação, a mãe, com o apoio do pai, refazer esse caminho, aceitar o espírito que no primeiro momento negou-se, depois pode receber esse filho e superar essa problemática. Então, o aborto, na própria encarnação, você pode suplantar essa situação. E no Livro dos Espíritos, temos uma questão importante que eu vou pedir, vou até ser um pouco do roteiro, Paulo. É a questão 358, que fala do aborto. Segundo Allan Kardec diz, com muita clareza, na sua resposta, o mundo superior, os espíritos superiores, respondem à questão 358, que o aborto ele é uma violação da lei divina. Lembrando também que existe atenuantes e agravantes. O que é atenuante e agravante, mas a resposta nos dá com muita clareza. Questão 358, que o aborto é um ato que viola a lei divina. Tu pode ler, Paulo, por gentileza? Posso. Essa questão está no capítulo 7, parte 2ª do Livro dos Espíritos. Ok? Ok. O aborto provocado. Ou seja, existe o aborto natural, né? Isso. Sabe disso? O provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Olha, é importante na pergunta. Qualquer que seja a época da concepção, que tem alguns estados, alguns países que estão aprovando leis favoráveis ao aborto, e com tantas semanas, né, com tantos meses, você pode fazê-lo. Há crime sempre que se transgrida a lei de Deus. E aqui, quais são as leis de Deus envolvidas? Né? Vamos deixar... São diversas leis, nas leis naturais. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Ô Carnélio? Sim. O que você teria a complementar para a gente aqui nessa questão, nessa explicação? E antes, eu queria só
lembrar que quando se estuda a obsessão, se estudam os tipos de espíritos que podem surgir na sessão de desobsessão, né? E um dos tipos, para você saber conduzir um diálogo, né? E treinando a conduzir um diálogo e saber as matérias que você deve tratar com determinado tipo, senão a pessoa vai ficar conversando ali e nada vai acontecer. Você tem que ser objetivo, né? E um dos tipos de espíritos que aparecem são espíritos que foram abortados. Está contigo agora. Perfeito. Então, meus amigos, minhas amigas, ocorre que esta questão 358 do Livro dos Espíritos, que fundamenta o terceiro retângulo, livro No Mundo Maior, capítulo 10, Dolorosa Perda, que se fala a respeito do aborto intencional. O aborto intencional. E a questão 358 que o Paulo leu do Livro dos Espíritos coloca com muita clareza que é uma violação à lei divina. Mas lembrando que existem atenuantes e agravantes. E o aborto, na própria encarnação, você pode resgatar, você pode permitir que aquele espírito, no primeiro momento, foi legado à reencarnação, ele pode, no segundo momento, uma nova gravidez, você pode receber esse espírito e segue aí o planejamento reencarnatório. Mas o importante é que o André Luiz, nesse capítulo do livro No Mundo Maior, capítulo 10, Dolorosa Perda, o André Luiz, ele procura narrar, ele procura mencionar os acontecimentos, as consequências, as ocorrências que dizem respeito ao mundo espiritual de uma clínica de aborto, por exemplo, que ocorre naquela vibração que aos nossos olhos carnais nós não enxergamos nada, mas existe um mundo invisível daquele ambiente, numa clínica de aborto. E vocês imaginam que o espírito está para reencarnar, se for um espírito vingativo, um espírito em que não perdoa com facilidade, ele pode atingir a mãe com as suas vibrações. E nesse caso, nesse capítulo, a Cecília, ela acaba morrendo, ela acaba desencarnando, porque o espírito reencarnante não perdoou ela e ele conseguiu atingir o perispírito dela e levou ela ao óbito, isto é. Então, além de ela negar a vida pelo aborto, ela desencarnou a própria mãe. Então, são consequências perigosas. É por isso que nós devemos ler, ter conhecimento, para evitar de incidirmos da mesma forma. Nós não podemos banalizar a vida. Nós não podemos considerar que pessoas são corpos. Não, existem espíritos em cada corpo. Então, eu preciso desenvolver esses valores em minha alma.